Bem-vindos ao Magos CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso segmento é o Antônio Piscinini. Piscinini, tá certo? Piscinini, Ó, Piscinini. acertei. Regional Leader e GTM and Channels da Acquia. Acquia Com. Acquia, tá vendo? E é ciclista também, pedala bastante. Bastante, É um cara. cara magrinho, dá pra É, perceber. menos do que eu gostaria e mais do que eu deveria, mas É eu isso. pedalo. Cara, Antônio, obrigado aí por aceitar o convite. E se puder contar pra galera só um trechinho assim rápido da sua trajetória, depois eu vou pescando mais coisas, a gente Legal. vai Tá bom. aprofundando. Cara, obrigado pelo convite, Matheus, e o pessoal da comunidade, né? Do Legal. Max CX. Bom, eu sou o Antônio, de formação eu fiz engenharia, mas pedi para eu trocar alguma coisa hoje que tenha alguma coisa a ver com eletricidade. Eu prefiro chamar alguém mais capacitado. Ou seja, se o mundo acabar, a gente entrar naquele pós-apocalíptico ali, você não seria um engenheiro interessante para se ter do lado. Cara, esses dias teve na verdade essa semana, tinha um interruptor lá que estava em curto em casa, eu consegui ainda resolver, mas não diria que não. Soltou o fio e colocou de novo Exatamente, bonitinho, porra, aí exatamente. Não sim. é, não é a minha principal capacidade, né? Aham. Mas eu acho que foi muito bacana fazer engenharia em si, me deu alguns conceitos de resolução que eu levei para a vida inteira, né? Eu acho que resolução de problema, pensamento analítico, visão de dados, uma visão um pouco de todo, assim, né? E eu comecei a minha carreira numa empresa que na época chamava Promon Logicalis, é um integrador de sistema. A Promon não era de engenharia? É isso aí. Na Tá, tá, verdade, a Promon é um grupo, né? tá. Que tinham várias ramificações. E antigamente tinha uma que chamava Promon Tecnologia, que era parte de grandes projetos, né, de sistemas, que trazia esse expertise da Promon, de engenharia, de gestão e tudo Uhum. mais. E foi comprada por um grupo inglês, que era a Logicalis, e virou Promon Logicalis. Tá Né? bom. Eu entrei lá para cuidar da área de canais. Aí o que que é canais, né? Parcerias, né? Imagina hoje, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você é um revendedor, então você compra de diversos fornecedores, né? Isso no mundo de tecnologia tem um nome, né? Chama canais e parcerias. Uhum. Então, na época, a empresa fazia integração de sistemas como Cisco, como Oracle, como Vocês eram um IBM. integrador. Exato, exato. Perfeito. Tá. E eu entrei ali na área de trainee para ajudar o time de parcerias com essa relação, né? Com essa relação entre a Logicalis, né? E esses players, né? E eu falo que foi uma baita escola, cara, porque como eu não fui para uma área específica, a área comercial, área de, sei lá, pré-vendas, alguma coisa assim, Era um pouco comercial, certo ou não? era um pouco comercial, então ele tinha contato com diversas áreas. Eu tinha contato com a área comercial, mas eu não era comercial, Tá. porque eu tinha que ajudar o time comercial a entender o portfólio desse parceiro para ele poder vender. Eu tinha contato com a área técnica, porque ele tinha que saber tecnicamente como é que funcionava isso, e eu também tinha que aprender, porque eu tinha que, Ensinar, obviamente, claro. ensinar. E isso ia até a área de atendimento, de customer success. Então foi muito bacana porque nessa área eu tive contato com diversas outras áreas e tive um pouco de contato com essa visão generalista, né? Eu acho Uma que pós-graduação que você fez ali. é isso aí, é isso aí. Legal, legal. Essa aí foi a grande escola que eu tive nessa minha trajetória. E de lá pra cá eu fui pro Moovit. Não sei se muita gente conhece o Moovit. Conta um pouco. Legal. O Moovit, ele é um maior aplicativo de transporte público, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos conhecem o Waze, né? Mas quando você vai pegar um ônibus, eu sair de uma rota A para uma rota B, muitas pessoas hoje utilizam o Google, né? Mas alguns anos atrás, e ainda o Moovit é muito utilizado porque ele consegue te ajudar num nível de granularidade que o Google não consegue, né? Fazendo, por exemplo, os passos que você tem que dar até, ou a distância que tem que chegar até o ponto de ônibus, ou a alteração do ponto de ônibus. E tinha uma parceria muito grande com a prefeitura de atualização que o Google não tinha. E o Moovit estava lançando, você já ouviu falar do Waze Carpool, pegar carona? Sim, sim, sim. Pois é. O fundador do Waze é o mesmo fundador do Moovit, né? Ele saiu, tudo mais, depois que foi vendido o Waze pro Google, e, e eles trouxeram essa ideia de, cara, peraí, existe um last mile, né, que o transporte público não chega, né? Então, um exemplo muito clássico.
Eu fiz faculdade em São Bernardo do Campo, né? Então você tem um transporte público, talvez vai até a margem de São Paulo. E dali para frente é mais difícil. Uhum. Então, o Carpool entrou para ser esse pedaço que o transporte público não entrava. E eu entrei exatamente para lançar o Move It Carpool, que na época não existia o Waze Carpool, Uhum. para ajudar nessa parte de o que é dar carona, né? Porque dar carona é muito antigo, mas o que é dar carona para uma comunidade que hoje tinha milhões e milhões de usuários do transporte público e a gente precisava atrair motoristas para oferecer. É uma questão de oferta e procura, né? E que ano que foi isso? Só pra gente entender de Uber, como é que tava? Ah, existia o Uber, sim, foi na época de 2016, talvez alguma Tá, coisa tá. assim. Né? O Uber também estava Começou em começando, 14 o Uber, né? Na é, Copa. Eu lembro que eu... mas o Uber ainda estava naquela estrutura do Uber Black ainda, de ser uma coisa de alto custo, né? De pagar uma grana pra galera, pros Isso, motoristas. Motoristas exato, adoravam. Conheci exato. o... E o Uber de Carpool tinha uma outra proposta, né? Então era caronas, por exemplo, se você pegasse da Vila Olímpia até São Bernardo do Campo, teoricamente era um custo dividido por dois, né? Então era um custo muito baixo, exatamente Tá. para ajudar as É, pessoas que... é pra pagar gasolina só, não é pra ganhar dinheiro. Exato, Tá. exato, para ajudar quem estava utilizando ali do transporte público, né? E ali você entrou com um viés mais de produto ou não? Eu entrei para lançar a operação. Eu Tá. entrei por esse perfil generalista e de muito gerenciar parcerias, gerenciar empresas e produtos. Eu entrei para, primeiro, auxiliar nessa construção de parcerias com órgãos públicos, com grandes empresas, por exemplo, um Bradesco, né? Não estou citando o nome, não quer dizer Uhum. que seja cliente, que era um cliente, mas a quantidade de funcionários que tinham indo lá para a Cidade de Deus. Quantidade de gente que poderia, pô, eu trabalho, eu tô aqui na área de finanças, eu tenho um amigo que também entra na área de suporte, né, ou de cartões. Por que que eu não posso fazer uma gestão que a gente talvez mora muito próximo e a gente pode pegar carona junto? Ou seja, como visão de go-to-market, a ideia era falar, cara, deixa eu pegar uns polos É isso grandes, aí. seja faculdade, seja empresa que vai muita gente pra lá, e eu Exatamente. começo nesses grandes polos aí. Exatamente. Legal, faz sentido. Exatamente. Então, eu fiz um trabalho peguei as áreas onde tinha conglomerado de empresa Tá. e que tinha grandes volumes de pessoas indo e vindo, Uhum. né? Vila Olímpia, Paulista, Alphaville, Isso que eu falo, Alphaville deve ser o... né? Ah, E a gente começou a fazer parcerias, né, com essas empresas que tinham esse grande volume de funcionários e também um trabalho do lado de marketing, né? E aí foi quando eu comecei a colocar meu pezinho do lado de marketing, de campanhas direcionadas, de entender um pouco do perfil das pessoas e tudo mais. Cara, foi muito interessante. Era um projeto que tinha começo, meio e fim, de entender o mercado e a gente conseguiu criar uma base interessante. E aí depois, logo em seguida, o Waze Carpool lançou, e aí, enfim, a Movit foi vendida para a Intel, eles pivotaram o negócio e a gente fechou a saiu. operação. Tá. Mas foi muito interessante porque daí eu tive alguns conceitos de startup, cara, que eu acho que toda pessoa precisa fazer um estágio numa startup. É, você sabe que eu tinha um pessoal que trabalhava comigo, e eu vim de uma startup também, e daí um deles virou e falou assim, Matheus, eu tô indo pro Santander. E geralmente sempre quando vai sair da empresa, eu bato um papo e geralmente eu incentivo, cara, pô, legal a empresa, pode ir, não sei o quê. Ele falou, vou pro Santander. Eu falei, Denis, é o seguinte, eu acho que você deve ir pro Santander. Eu vou te contar, você não vai ficar um ano lá, mas é importante para você que só trabalha numa empresa que nem a nossa, de verdade vivenciar uma grande empresa. Sim, E eu não tô desmerecendo a grande empresa, assim, sim. é que eu conheci o perfil dele. São vivências. E é o perfil dele. Eu falei, vai porque agora é a hora. Você não vai curtir, mas tudo bem, você vai entender o que eu tô falando. Sim. Puta, legal, obrigado pelo apoio, tal, não sei o quê. Não deu um ano, o Matheus, tô indo pra ClickBus. Eu falei, é mesmo? Por quê? Realmente não dá pra trabalhar em empresa grande, né? Eu falei, cara, o seu perfil não tem sentido, mas agora você viveu. Você viveu, você Eu podia te sabe. contar o quanto eu quisesse, você não ia adiantar. Então, É aquela é o que você velha, falou, né? É importante passar pelo outro é lado. aquela célebre frase, cara. O sábio, ele consegue tomar decisões e aprender com a vivência de outro, né? O esperto tem a vivência e fala, puta, eu preciso mudar, porque Sim, talvez isso sim. não faz sentido pra mim. Mas eu acho que é interessante ter essas duas vivências, que como eu vim da Logicalis, da Promon, aquele Engenheiro, pensamento, bem engenheiro, estruturado, uma né? empresa de governança, aquela coisa bem quadradinha, eu falei, acho que vai ser uma experiência legal. E de fato foi. De fato, foi muito Tá. legal. E aí eu comecei a abrir outras frentes que eu não tinha contato. A gente sempre, da área de canais, tinha contato com marketing para promover
os players, né, os vendors, mas eu não gerenciava marketing. Eu tinha contato com outras áreas, mas eu não gerenciava isso. E no Movit eu tive esse contato, né, e comecei a ter essa visão de gestão de outras áreas. Projeto terminado, falei, bom, e agora? O que eu faço? E aí eu falei, putz, eu estive num integrador, né, estive numa startup, queria ter um conhecimento como cliente, né, como solução de alguma empresa brasileira e tal. Fiz alguns processos e aí eu fui para uma empresa chama Finet, né, é uma empresa brasileira. Tá. Tem, eu lembro que até nós lançamos, quando eu estava na área de marketing lá, a gente fez o aniversário de debutantes dela, então tinha alguma coisa de 18, ela deve estar chegando na casa de uns 20 e poucos. Não era startup, já tinha um... Não era startup, Tá, mas era tá. uma empresa média de 100, alguma coisa, 200 Tá, funcionários, tá. e que precisava se reinventar, né? E o fundador, né, um dos fundadores, eram de dois fundadores, ele, quando eu fui conversar com ele, né, pessoa grandíssima, pessoa, uma mente, assim, super bacana, falou, cara, eu preciso trazer uma cultura de startup para minha empresa, para dar uma inovação, porque a gente está num crescimento naquela batidinha, e eu sei que nessa batidinha, Alguém vai vir raw. exato, vai dar. Isso já era 18? Isso já era 17 para 18, Tá bom, cara, 17 tá bom. para 18. E eu falei, pô, legal, eu não sei o que eu posso aportar, mas, assim, vambora, Tá. eu quero ajudar. E os 2 primeiros meses foi um mês muito de conhecer a empresa, né? Era uma empresa que tinha 6 unidades de negócio, 6 produtos, né? E só que não tinha uma pegada. Imagina que é uma empresa que tem um tamanho de uma startup, mas tinha uma velocidade de uma empresa de 10 mil É, funcionários. talvez um pouco maior que uma startup no comecinho, mas eu entendi o ponto. Entende? Ele não era tão grande para ter pra ter um dinossauro, mas era um... Exato. E aí foi super interessante que existia esse, cara, mas por que nós vamos mudar se está funcionando e a empresa está crescendo, né? E aí foi super interessante, porque a primeira mudança que eu sugeri, né, pro CEO foi, olha, eu acho que cada produto tem que ser uma unidade de negócio. Então, Foi uma mudança estrutural, então, primeiro que você olhou. a primeira coisa foi uma mudança estrutural. E a gente tem que trazer a resposta. Porque o cara do produto tá falando que o vendedor não vende, né? Aquela velha história. Tá bom, então, cara, vamos dar a meta e a responsabilidade de venda pro cara do produto também. Então, você tá falando que o vendedor não vende? Então você agora vai acompanhar o vendedor. Mas eu sou o cara de produto. Não, você é o cara de produto, mas você sabia que o seu produto agora virou uma empresa. E você, além de ser o cara de produto, você é responsável por vender, você é responsável pelo P&L, você é responsável agora por saber se esse negócio tá dando dinheiro ou não tá dando dinheiro, quanto está sendo investido em desenvolvimento. Que legal. Entrou, já foi adorado por todo mundo, né? Com a sugestão que... Pois é. Na vida a gente faz amigos e inimigos. Mas foi muito bacana. Foi uma experiência, assim... Desculpa, o cara topou. Topou. Falou, não, é isso aí, faz Ele sentido. topou e o RH topou. Os dois, só não faz sentido. Já existia uma necessidade latente por conta... Tava faltando Dono pras coisas, gente pra pegar isso. Isso, né? E obviamente ter o aval dele foi muito bom, né? Facilitou a minha vida. Tá. E até então você não tinha muito um cargo. Assim, você tava ali. O cargo era um cargo muito fluffy, cara. Era Não, mas head de desenvolvimento de negócio. eu tô dizendo assim, no final você entrou pra quase um consultor. Cara, vem aqui, olha tudo que tem e vê o que a gente vai conseguir. Isso aí. Legal. E foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, cara, pra mim única. E tudo na vida eu brinco que nada se cria, tudo se copia e se melhora. Você foi fazer benchmark pra olhar o que tava... Cara, eu olhei o que os concorrentes estavam fazendo, eu olhei o que as empresas do tamanho estavam fazendo, olhei o que o mercado estava fazendo, e a gente estava num processo, né? Eu lembro muito bem que tinha acabado de ser lançado o case do Spotify, que tinha aquela questão de tribo, que tinha aquela questão de squad. Foi lá, cara, em 2000 e pouco, que a palavra squad começou a aparecer. Sim, ali que né, disseminou muito isso. O Product Owner, né? Só falei, cara, não adianta fazer isso, e o cara que está falando do produto que não está vendendo, ele tem que ter uma experiência também do que é vender. Então a gente criou essas unidades do negócio. Eram quantas?
6 unidades. Ah, bastante, legal. E o que era mais interessante é que os produtos tinham uma correlação muito grande, né? Um dos produtos deles era, por exemplo, imagina você uma Suzano da vida, uma empresa, né? Uhum. Quantos internet banks da Suzano, cara de finanças, era uma fintech, era um birô de serviços financeiros, Tá bom. a Finet. Tá Tá? bom. Quantos internet banks você acha que a Suzano gerencia hoje? 10? Sei lá. Mas ela tem várias contas em vários bancos. Sim. E além de várias contas em vários bancos, são várias empresas em vários bancos. São vários CNPJ. Apesar de ser uma Suzano só, tem vários CNPJ, é uma Isso. fábrica, não sei o Exato, quê, e exato. cada gente. Tá. Então é uma. Um dos 100 cores quase, né? do produto era um internet bank, multibank, multiempresa. Ou seja, eles teriam um portal para acessar todos os bancos, todas as empresas. É isso aí. Legal, legal. E tinham várias outras soluções que foram surgindo desse core de serviços financeiros. Pô, tem que fazer pagamento do fornecedor, mas então o fornecedor tem que ter um portal. Então o fornecedor tem que ter um portal e também está conectado com o pagamento. Aí eu tenho que gerar boleto. Então foi criando vários produtos, né, que tinham uma correlação com o serviço financeiro. Então no final do dia, a Finet atendia todas as áreas do CFO. Contas a pagar, contas a receber, gestão, Tá bom. E a gente precisava trazer um pouco dessa pegada, cara, tem que ter uma agilidade, tem que pensar um pouco fora da caixa e pensar como dono. E eu gosto muito dessa visão, cara, pensar como dono. Bom, a gente transformou cada produto de unidade de negócio, guerras e idas e vindas. E foi muito bacana também que, ao esse mesmo tempo, teve alteração da sede da empresa. Então, a nova sede também trouxe essa visão de que Ele foi cada... pensada para. pensada Legal. que cada... Que é A área do produto A, que é do aqui produto a B. empresa tal. Tá. Nesse mesmo momento, a empresa estava abrindo uma frente de M&A, que aí eu comecei a atuar nessa frente de M&A. E aí foi interessante porque nessa frente de M&A falou, então essa empresa tem que ser, a Finet tem que entrar com um papel de holding, né? E cada produto agora que virou uma empresa também vai ter irmãs que vai ser as empresas que a gente foi comprando, né? Quando você falou, né, você falou Finet a primeira vez, eu falei, pô, o que será que essa empresa faz? Mas é óbvio, né? Fin de finanças, net, de internet digital, tal. Pô, É isso aí. Mas desculpa, aí você fez lá e começou a aprender M&A. E aí eu falei, bom, agora eu preciso de uma área, né, cara? Não dá pra eu ficar sendo... Pagando aqui. Vagando aqui, não vaga. E tinha uma prática de marketing, né, que teoricamente tinha uma pessoa que era responsável por marketing, que ela virou head de uma dessas unidades de negócio. E eu cheguei pro Yoshimichi, que era o CEO, falei, cara, eu gostaria de assumir a área de marketing e também assumir uma área de parcerias, uma área de canais. Ô, Antônio, qual que era... Então, tinha as BUs aqui, qual que eram as áreas cross? Isso aí Marketing. eu chamava Tá. de centro de serviço compartilhado. Não sei se você tá. Mas o que tinha ali dentro? Era A gente marketing? tinha finanças, a gente tinha marketing, teoricamente comercial seria uma capa acima, mas cada unidade de negócio tinha o seu responsável comercial que ajudava, era como se fosse um pré-venda. Mas tinha um diretor. Isso. Tá, entendi. Porque Então, isso, a gente tinha esse reaproveitamento paralelo. Tá, né? tá. Então, comercial, marketing, Finanças. suporte, não dava para eu ter um suporte Claro, para claro. Então, suporte era um centro de serviço compartilhado. Engraçado, cara, uma empresa desse aí, de novo, é uma empresa pequena para ter um CSC, faz todo sentido, mas você vê muita empresa muito maior que agora está começando a construir o CSC. Ah, será que vale a pena? E você já tinha montado esse... Mas, cara, foi por isso que eu acho que a Logicalis me deu uma visão assim, e o que eu apliquei muito na Finet foi eu brinco que foi assim, num ambiente controlado, foi muito aplicar disso de grandes empresas, esses valores de grande empresa, né? Porque eu falo, cara, por que uma empresa que tem, sei lá, 10 mil funcionários aplica isso, dá certo, e a gente tem 200 aqui não pode fazer a mesma coisa nas devidas proporções? Claro. Né? Porque tem eficiência. Por que eu tenho que ter, sei lá, um call center para cada produto? Por que eu tenho que ter um financeiro para cada produto? Perfeito. E aí daí, depois de 3, 4 meses, eu fui para a área de marketing, né? Reestruturei a área de marketing também. A área de marketing começou a ser um serviço compartilhado. E lá eu estruturei em frentes como Growth, como Digital, como a parte de Branding também, que tinha uma relação com RH. E aí eu dei uma responsabilidade, porque cada produto, então cada centro de serviço compartilhado tinha um responsável por aquele produto. Então, na minha área de marketing, tinha uma pessoa que ela era a ponte desse produto de boletos.
ela recebia essa informação, o cara do boleto quer fazer uma campanha XPTO. Ele era o atendimento daquela... Exatamente. Tá, Então, o time de marketing virou um atendimento, virou tá. como se fosse uma agência mesmo, dessa maneira de squad, atendendo o produto, né? Que ali era como se fosse uma empresa e a gente trabalhava como esse serviço compartilhado. Cara, e foi muito legal, Matheus, porque a gente começou a ver resultado assim muito rápido. Tanto da estruturação de BU quanto desse CSC funcionou rodando. Essa lógica toda começou, já mudou. O primeiro resultado que a gente viu, cara, foi o engajamento. Porque agora o time de produto ele não podia reclamar, porque ele fazia parte de todas as decisões. Era uma empresa. Tá. Era uma startup. Tá. Quando ele falava que, o marketing não tá dando prioridade nisso, ou comercial, não, cara. Você tá lá dentro e você tem que fazer acontecer da mesma maneira. Então, se tá faltando alguma peça de marketing, você tem que fazer parte dessa construção. Mas a campanha foi pensada sem o nosso insight. Não. A campanha foi pensada através do insight que vocês de produto trouxeram, né? E daí a gente começou a trabalhar muito nessa correlação dos produtos, né? Tem um cara que só tem um produto, mas... Vamos pescar nesse lago dele aqui. Isso aí. Tá. E você que fez esse... Foi nessa iniciativa, que era o meu chapéu de novos negócios, de utilizar o marketing e o comercial, que era um par, pra gente falar, cara, vamos começar a atacar primeiro. Vai ter 80% mais barato eu vender para quem é um cliente do que eu poder pescar um cliente. Tem o contato lá dentro, alguém apresenta, já conhece a empresa. Exato. Então a gente começou a trabalhar muito isso. E também a área de canais, né? Porque a gente atendia grandes empresas, mas a gente tinha algumas filiais, mas tinha algumas regiões que a gente não tinha atendido. presença. Eu tenho várias outras empresas de software menor, de gestão, que tem relacionamento, enfim, de software de gestão com de áreas financeiras, poderiam nos indicar negócio e ganhar sobre isso. E foi daí que nasceu o programa de parceria da Finet, né? Cara, foi 2 anos muito bacana. No final de 2 anos transformou a empresa, assim? Você... Cara, eu saí de lá, que agora eu vim para a Acquia, né, na época, e eu ainda sigo um pouco dos passos, o programa de canais tem crescido. A pessoa que está responsável pela área de canais de marketing hoje foi uma pessoa que eu contratei. Que era do seu time, então? Que era do meu time. Eu falei, nós precisamos de uma pessoa analítica. Eu quero uma pessoa muito analítica, que nos ajude a ter uma visão de growth, né? E hoje ela é responsável pela área de canais. Legal. E pelas informações que eu tenho, a ideia agora da empresa é que cada uma BU se torne mesmo empresa e, por exemplo, possa receber aporte dentro dessa hold, né? E, por exemplo, eu participei de 2 aquisições, eu sei que eles estão fazendo mais algumas, né? Então eu fico feliz, cara. É legal de ver. Pelo menos as loucuras legado, que a gente fez lá estão dando resultado, né? Legal. E daí saiu de lá para ir... Aí, eu saí da Finet e desde quando eu trabalhei na Logicalis, eu tive muito contato com uma empresa americana, né? E eu queria muito trabalhar do lado de um vendor americano, né? Para ter essa visão de abertura de mercado, né? Abertura tanto do mercado brasileiro quanto do mercado latino. E surgiu a oportunidade de ser responsável pela área de canais da Acquia na América Latina. Isso foi em 2019, cara. Conta um pouco o que a empresa faz e se ela já tinha presença, que momento que estava. A Acquia é uma solução de DXP. Né? Então, muito se fala, por exemplo, de CX, Customer Experience. Né? Quando a gente fala de Customer Experience, né, em tudo que engloba, né, para o mundo do digital, a gente está falando de canais digitais, a gente está falando de automação de marketing, né, a gente está falando, por exemplo, de analytics, né, eu saber quem... É um ferramental para suportar o time de CX. É isso aí. Na verdade, o time de digital de CX. Tá bom. Tá bom. Então, tudo isso começou com uma solução que é o gestor de conteúdo. O que é o gestor de conteúdo? Quando você tem um portal, né, muitas pessoas conhecem o WordPress. Né? O WordPress ele é um CMS, um Content Management System, é um sistema que gerencia o conteúdo. Mas o WordPress é muito utilizado para blog, para pessoa. O core da Acquia é um sistema que chama Drupal, que é uma solução open source. E é a solução mais utilizada no mundo de empresas. Então, grandes empresas como Bayer, como Nestlé... Quando eles vão montar o blog, entre aspas, deles, que é muito mais robusto e estruturado... Na verdade, quando eles vão montar o portal institucional. Inclusive a intranet ou não? Tudo. Tá. Quando você acessa hoje, por exemplo, os sites da Nestlé, todos os sites da Nestlé estão
eles estão rodando em cima do Drupal, tá? E o Drupal, ele é o sistema operacional que facilita quem cria o conteúdo e quem disponibiliza o conteúdo fazer a gestão desses conteúdos dentro do portal, Tá bom. tá? Tá bom. Só que você fala assim, cara, mundo digital não é só site, Uhum. né? E eu tenho e-mail, né? Eu tenho rede social, eu tenho um misto de soluções, eu tenho e-commerce. Você precisa de um orquestrador ali para. Exato. E aí foi daí que, depois de 2021, o Gartner, né, que é o cara, uma agência terceira, né, Que que valida produtos, que diz quem é bom, quem não é, isso, quem. exato. Falou, olha, existe uma sigla, né? Eu adoro um americano com siglas. Existe uma sigla que chama DXP. E o DXP é um conjunto de soluções que ajudam as empresas, né, através dessas ferramentas, a criar experiências digitais. Digital Experience. Digital Perfeito. Experience. Então, é o Digital Experience Platforms. Tá bom. O que a Acquia faz em si, né? Então, hoje nós temos N soluções que ajudam, por exemplo, Ambev, é um case Uhum. grande nosso que começou aqui no Brasil. Eles tinham um problema que era cada cerveja, cada grupo, tem lá a Brahma, eu tenho a Stella, eu tenho a Bud. Ela tinha a sua agência, ela tinha a sua ferramenta de CMS, que era a ferramenta do portal, e tinha um provedor de cloud. E isso multiplica pelo N produtos que eles têm. A nossa solução possibilita o time de marketing, o time da ponta, de criar esses portais e ter essa governança, no caso deles multi-site, como única plataforma. Agora, então, todo o time Ambev, todos os fornecedores estão falando nessa mesma plataforma. Você pode ter várias interfaces, mas todo mundo está conectado nesse mesmo. Nesse caso não são os fornecedores, é o time de marketing realmente criando os portais institucionais. É o time interno. É. Tá. Não, mas eu digo assim, aí o fornecedor que constrói conteúdo pode se plugar lá para colocar. Exato. E isso é através de low code, né? Então, por exemplo, hoje eles conseguem, só ter uma ideia, eles tinham um caso, na época do Covid, né? Tinha as lives, né? Eles precisavam atualizar o site toda hora, porque, cara, era uma live em cada lugar, né? Era mais fácil mandar todo o branding deles, logística daqui para o Nordeste, do que atualizar o site. Caramba. Porque o site estava numa plataforma legada, tinha que abrir o ticket com TI, enfim, tinha toda aquela história, né? Então, o DXP é um conjunto de soluções que facilita isso. Facilita o time de marketing, o time de negócio, a construir jornadas digitais, né? Começando pelos portais. Então, a Acquia começou pelo portal, pelo Drupal, por essa parte que gerencia conteúdo no portal. Tá. E quando, em 2019, já tinha todos os produtos, ela já era madura, mas não no Brasil? Mais ou menos. O primeiro produto, o core da Acquia foi... Então, várias empresas estavam utilizando o Drupal, né? E eles precisam colocar isso dentro de uma nuvem especializada do Drupal. Foi aí que surgiu o Acquia Cloud, que foi o grande produto da Acquia, que era, eu sou uma plataforma especializada em Drupal. Então, lá atrás era Drupal, com essa parte de gestão de conteúdos, e a nossa nuvem, e algumas ferramentas em torno do Drupal, por exemplo, como personalização. E o que é personalização? Isso é super legal. Quando você acessa um site, né, a maioria dos sites são estáticos. Se você acessar eles 50 vezes, ele vai ser o mesmo site. Se eu acesso o site... Não importa, todo mundo quer acessar o mesmo site. Quando a gente fala de personalização, o site, ele muda conforme quem está do outro lado. E talvez conforme o momento, se é noite, se é dia, ou se é semana X, Y, enfim. Isso é uma personalização. Pode mudar. Eu posso ter personalização por horário, por geolocalização. Por usuário. Por usuário, eu tô começando a entrar num lado aí que eu tô começando a ter informações de dados, analytics, para eu saber quem está do outro lado. Então, e tudo isso no final do dia, personalização, o que é na prática? É eu mudar o conteúdo para quem está vendo. E aí, a gente lá atrás tinha essas soluções ao entorno do Drupal, né? E uma delas era a personalização. Tá. Em 2019, quando eu entrei na empresa, o portfólio estava crescendo, né? Até porque as necessidades dos clientes estavam crescendo. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de hiperpersonalização, né? Era diferente da necessidade dos clientes em 2019. Os clientes em 2019, ainda a maioria utilizavam, tipo, SharePoint no site institucional. Ou, por exemplo, utilizava o WordPress. E tinham muitos ataques. A gente tem N clientes que foram migrados por ataque. Por ataque. Quando deu a merda, ele te chama. Exato. Tá. Né? Então, o core da empresa ainda estava muito focado nessa parte de portal, né, tudo mais.
E a área de canais, lá na Logicalis eu era o integrador, responsável por fazer os vendors vender. E agora eu estou sentado na No área outro de, lado. de vendor, que eu tinha que fazer os canais, que aí são agências, são consultorias digitais, enfim, são empresas que desenvolvem portais, isso para América Latina. E aí foi quando eu comecei essa jornada aqui Tá. na água. Deixa eu te fazer uma pergunta do começo, né? Vai lá. Você. Engraçado, porque você, apesar de ser engenheiro eletricista, e óbvio, o engenheiro geralmente vai para banco, vai para consultoria, normal, ir para algum lugar. Desde o começo da sua carreira, você teve posições pouco definidas, num bom sentido, eu quero dizer, que as pessoas olhavam para você por algum motivo, não sei qual que era, e falaram, cara, não sei bem o que eu preciso desse cara, mas gostei dele, tô supondo aqui, tá? Se não for isso, você me corrige. Gostei dele, acho que ele vai ter uma visão bacana aqui, entra aqui e vê o que você pode me ajudar. Uhum. Você sempre teve uma visão de por quê. E não é que assim, no começo, não. Em todos os momentos foi esse. Sim. Esse é um último ponto, cara. Eu não sei te responder, mas assim, eu comecei a perceber que se você sabe fazer parceria com empresas de TI, você sabe fazer parcerias com empresas de transporte público. É, eu digo, quando eu entrei no Movit, eu não conhecia ninguém da prefeitura, ou das grandes empresas, ou da área de RH, e foi muito interessante porque eu fazia parceria com empresas que tinha a ver com tecnologia. Então eu tinha uma rede de contatos de tecnologia muito Uhum, grande. uhum. Quando eu fui pro Movit, eu não tinha ninguém, cara, de RH, porque, teoricamente, para promover a gente dentro das empresas era o RH. RH. Ou, por exemplo, eu fechei uma parceria com o secretário de mobilidade aqui da Prefeitura de São Paulo. E nós lançamos, uma das ideias era quem está na faixa de ônibus, desculpa, quem está dando carona, poder utilizar a faixa de ônibus. E isso tem uma integração junto com os radares para poder integração com o Movit para que aquela placa não recebesse multa, Uhum. né? Eu não tinha contato. Mas você criou um jeito de desenvolver essas coisas, não importa o. Exato, então eu comecei a pesquisar contatos via LinkedIn, comecei a entender do negócio. E eu acho que um grande diferencial é que quando eu fui para a Finet, acho que foi isso que o Yoshimichi percebeu, foi entender do negócio. Entender de um olhar muito de generalista de como está hoje, o que poderia melhorar. Tá. Né? Ou seja, sempre uma visão mais macro da floresta e não da árvore. Exato, Tá. exato. Tá. E é interessante porque na Aqua foi um pouco diferente. Na Aqua não é que me contrataram porque, eu vou lançar a Aqua na América Latina. Não. Eu tinha alguns clientes, era uma empresa pequena ainda. Na Uhum. época a gente tinha talvez 7 pessoas que fossem... Aqui no Brasil, aqui na América Na Latina. América Latina, Tá. né? Só que não tinha uma pessoa olhando para canais. Eles tinham um programa de canal lá fora, mas não tinha uma pessoa aqui na América Latina para tropicalizar. Tá. Porque nem sempre que dá certo lá, Tá certo. dá certo aqui. Geralmente não dá, né? Exato. Não. E a gente tinha uma rede, eu lembro, que tinha 80 canais registrados. Ativo mesmo? Tinha 4. Tá. Aí eu falei, cara, não, a primeira coisa, cara, são bons e poucos. Eu não gosto de muitos e ruins. E aí, eu ralei durante 3 meses batendo na porta de todos os parceiros, cara. Dos 80, filtrar quem que. Não fui nos 80, Sim, mas. mas eu fui depois que eu fiz uma análise, né, eu entrei, entendi o tamanho da empresa, tinha empresa de 2 caras, tinha empresa de 2.000 caras, 2.000 pessoas. Empresas que tinham realmente vontade de investir na parceria, empresas que, cara, estavam ali. Tem mais um aqui, só coloquei porque é legal e pronto. E eu bati na porta de quase todos os parceiros, cara. México, Colômbia, Peru, Chile. Eu lembro uma vez que eu Não fui... foi só Brasil, né? Não, eu entrei para responsável pela parceria na América Latina. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um parceiro no Peru, cara. Quando eu cheguei assim, eu falei, mas esse endereço tá parecendo um endereço residencial. Era a casa dele. Assim, tudo bem. O cara tá começando. Tudo bem, o cara tava começando, mas se a gente tava. Na estratégia da empresa era vender para top enterprise, Não é esse cara que vai. cara, assim, não Sim, casa, sim, né? Não sim, faz sim. sentido, né? Sim. E aí eu comecei a fazer essa limpa, né? E foi um trabalho que eu comecei em 2019, 2020 a gente já começou a sair de, sei lá, 50, 60 leads provenientes de parceiro, por cento, né? E nós fomos para casa de 80, ou seja, os parceiros estavam gerando De leads. fato, Tanto é que durante esse ano e o ano passado, a gente saiu de que a gente só investia em canal, vamos fazer um evento, vamos fazer uma iniciativa, tudo pro canal.
tudo era investimento da Acquia, e isso mudou. Hoje eu já consigo falar que, cara, quase 60, 70% de tudo que a gente faz é proveniente de investimento de parceiro. Tá. Porque ele teve retorno. Ele percebeu que ele fez um investimento, gerou um negócio para ele e tudo mais. Aí, vocês têm que também ajudar como fazer, Exato. mostrar, olha aqui, esse cara fez isso, se você fizer também pode ser bacana, isso vai. Exato. Tá. E isso foi durante 2, 3 anos na Aqua. A gente começou a ter um crescimento muito interessante. Por quê? Depois do Covid, quantas empresas se preocupavam com o site? Muito poucas, antes do Covid. Antes do Covid. Antes do Covid. E depois do Covid, as portas fecharam, né? Então, qualquer tipo de... E esse dado tá fresquinho, porque eu estava no evento agora há pouco. A gente tem que 9 horas e meia dos brasileiros são gastos na internet. E mais de 60% desse tempo é gasto de pessoas procurando conteúdo sobre algum produto ou serviço. E mais da metade desse tempo é gasto das pessoas entrando nos sites das empresas. Caramba. Então você tem uma quantidade muito grande de pessoas que acessam o site para saber o que a empresa faz, o que a empresa tem de produto, tem de serviço, para no final do dia poder vender. E isso está super conectado com o que a Aqua faz, porque na verdade a gente facilita e dá para as empresas essa proporcionar a facilidade de criação de experiências digitais. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma executiva americana, que agora não vou lembrar o nome dela, né? Mas ela fala muito sobre. Ela tem uma tese de comprar empresas menores, nos Estados Unidos, ela é americana. E ela fala assim, cara, o que eu olho numa empresa? É do setor tradicional, a empresa, então tem poucos players mais interessantes ali. Olha o site primeiro. Se for aquele site antigo, velho, fala, é esse aqui que eu quero comprar. Porque o que já fez a transformação, eu tenho menos gap, já tá em outro preço e tal. Mas esse aqui que se sobreviveu nesse tempo todo, tem alguma coisa muito boa nesse negócio, e o cara tá vivo, e, pô, se eu comprar ele e fizer o dever de casa, o basicão, eu já dou um boom grande ali. Matheus, não precisa ir longe, cara. Quando você pesquisa alguma coisa, você vai cair no Google. Depois do Google, você vai para onde? Pro site da pessoa, sim. Então, a gente teve esse crescimento porque existem muitas empresas que utilizam ainda essa tecnologia legada, né? Esses sites meia boca. E houve um boom muito grande. E o que começou a acontecer foi, cara, a gente não tinha equipe suficiente, né? A gente é uma empresa pequena aqui na América Latina, né? Que vende através dos canais. A gente tem o nosso time de vendas. E aí, em 2022, o ano passado, no evento anual nosso de vendas, eu levei um business plan para o nosso responsável de vendas global. Falei, olha, eu sei que não é minha área, eu sou responsável pela área de canais. Eu sei que eu sou meio intrometido, mas... mas eu vou te trazer alguns dados relevantes. Tá. Né? Os nossos concorrentes, eles estão deixando o líder do quadrante do Gartner, né? Que é o nosso guru do mercado, né? Se você perguntar para todas as pessoas de TI, Gartner para ele é a Bíblia que fica do lado da mesa. A gente tem um potencial muito grande por conta dessa quantidade de usuários que estão acessando a internet, e grande parte das empresas ainda tem uma solução legada. Se a gente não abocanhar o mercado, alguém vai fazer, né? E foi uma construção de 6 meses, né? De business plan, de como que a gente planejar aumenta o time, aonde vai aumentar, como vai aumentar, investimento, enfim, tudo isso. E aí, desde o começo do ano, eu assumi a responsabilidade da operação em si da América Latina. Como se fosse o head de BU aqui, o CEO da... Não sei como é que se chama. A gente tem algumas áreas que são cross, né? Então, por exemplo, eu sou o General Manager da América Latina, né? Tem essa visão de toda a operação. E aí depois eu tenho uma área de vendas que é cross, eu tenho uma área de pré-vendas que vem com as diretrizes. Sim, muita coisa tem um overlay lá em cima. Isso, exato. Mas dentro dessa visão de crescimento da operação da América Latina. Tá. Né? E de novo, eu tô na área de canais, aí tô me metendo os pés onde eu não devo. Mas assim, eu fiquei perplexo, cara. Eu aqui, né? Olhando o mercado, olhando o potencial que a gente tinha. E eu aprendi uma coisa em empresa americana.
nós temos uma visão do mercado diferente de como eles veem o nosso mercado, né? E existe uma maneira de você posicionar isso. Eu lembro muito do time da Cisco, quando eu estava lá no Logicalis, a visão do que eles têm do mercado latino é diferente da nossa visão do mercado latino, né? Eles vêm meio com um frame deles, que eles usam lá que funciona bem. Exato. Lá a franquia roda super bem, aqui difícil, quebra, não dá certo. E aí, quando eles olham com esse mesmo. É porque é mais fácil, né? Você cria um framezão, vem Sim. e coloca em tudo. E eles olham desse jeito e quando você olha, fala, não, cara, não é, vocês estão olhando errado. Exato. É. E aí o primeiro trabalho no começo, Matheus, foi tropicalizar. Tá. A gente tem os diretrizes globais, claro. Só que a gente vai tropicalizar a estratégia, vai tropicalizar o pitch, vai tropicalizar. E aí comigo tem marketing, comigo tem canais hoje. Eu lidero a parte de vendas, a parte de pré-vendas e tal. Então, nem sempre o evento que dá certo nos Estados Unidos Dá dá certo certo aqui. Ô, Antônio, ô, Gui, vocês ligam pra gente? Eu sei que eu pedi pra ligar. Eu acho que se for pra cima, É. talvez. Ou se quiser desligar um pouquinho depois. Tá vindo bem. Não, tranquilo. bem Você pode sim. desligar também, não tem? Não esquenta não. Quer que só de aumenta aí? Ah, desliga. Não tem nada não. Vamos lá. Muito calcado não é o seu cliente, porque o seu cliente no final é o usuário, mas o canal é um cliente seu também. Como é que vocês desenharam pegar 80 nomes jogados, vamos dizer assim? Como é que foi a jornada para esses caras? Como é que vocês fizeram essa estratégia de relacionamento, de Você tá falando de contato dos nossos parceiros? dos parceiros com vocês? Como é que foi essa estruturação mesmo, do ponto de vista mais prático ali, de operacional, assim? Legal. Cara, o primeiro trabalho que eu fiz foi começando com algumas perguntas tipo... Por que você acha que a parceria daria certo? O que você precisa ou você acredita... O que a gente tem para oferecer que você tem para oferecer também? Que, É, né? essa questão do... Assim, tem que estar bom para os dois lados, Uhum. mas o que você acredita que a gente possa fazer juntos que gere resultado, né? E aí foi analisando, né? E eu analisava, brinco até hoje, né? Tamanho do prédio, cara. Sim, se eu chego numa empresa que, putz, o cara tem 5 funcionários e quer vender para uma empresa de 5.000, pode dar certo? Pode, mas a chance é muito pequena. Dadas raras exceções, né? Que o cara é muito relacionado, tá? Exato, Tá. né? Então, assim, e foi fazendo uma análise. Outra coisa, tecnologia. Então, o cara é muito bom, por exemplo, em desenvolvimento. Pô, mas a Aqua está migrando para uma parte mais analítica, né? De Low code, low-code, personalização e tal. Muito mais um cara de dados do que um cara tech, Exato. puramente. Tá? E no final, hoje nós temos 45 parceiros registrados Tá. e 12 parceiros ativos na América Latina. Eu tenho 4 bons parceiros. Dos 12. São 4 bons. Não, eu tenho 12 bons parceiros Tá bom, na tá bom, região. tá bom. Uhum. Então, e daquele número que era menor, eu tinha 3, 4 ativos, eles cresceram, eles Tá. começaram a Sim, investir na sim. parceria, só que dos 80 eu cortei na metade Sim, do sim, que tinha. sim. Cara, Tá. o cara tá registrado durante 4 anos, nunca entrou no meu site, nunca assistiu nenhum conteúdo, cara, desculpa, Tchau. a gente não Uhum. procura o próximo, né? Então, acho que o primeiro ponto foi setar a expectativa com essa pergunta, com essas perguntas de o que a gente precisa fazer para dar certo. Segundo ponto foi empresa certa no lugar certo. Eu acho que esse é um quesito, entender qual segmento... uma empresa é muito boa no setor de finanças, né? Tem muitas entradas no setor de finanças e nosso time, e nós como AFA queremos entrar nesse setor. Cara, casa, Tá. puta, nós estamos vendendo muito pro setor agro, por exemplo, né? Tá. Não é o setor que a gente está focando. Cara, não faz sentido. Uhum. Né? Eu acho que empresa certa, no lugar certo, da mesma maneira para... Começou a analisar esse. Quase que você foi um consultor para olhar a estratégia do cara e falar assim, amigão, vem, porque vai ser bom para você. Esquece, você tá tentando vender serviço em cima, eu sou low code, não vai bater, ou você tá no setor errado. Então você fez essa análise toda. Legal. E o terceiro ponto foi, eu usei muito do que a gente utilizava lá na Logicalis quando uma parceria dava certo. Primeiro, o canal precisa entender que ele vai ter benefício, ele vai ganhar dinheiro com isso. Porque, vamos lá, cada empresa tem a sua própria estratégia. Uhum. Não adianta eu jogar goela abaixo na empresa X, que é o meu parceiro, a minha estratégia. Ele não vai fazer. Ele tem os KPI deles, ele tem a estrutura deles. A lógica do que ele quer. Exato, ele quer... A gente tem que achar o que casa nisso.
E o que casa nisso é eu mostrar para ele que existe um mercado que a gente pode atacar junto. Então, nesse primeiro momento, foi o que eu falei, a gente fazia um investimento, mas a grande parte do investimento vinha da Aqua. Tá bom. Cara, vamos fazer um evento para atacar o setor de saúde? Ah, mas pô, eu não tenho investimento ainda, porque a maioria das empresas é assim, eu vou ter um investimento de marketing ou de geração de demanda quando eu tenho retorno disso. Ah, mas se eu não tenho retorno, eu não tenho investimento. Sim. Então esse ciclo nunca começa. Ovo a galinha. Ovo a galinha. É. Então eu falei, bom, então deixa eu injetar o ovo. E é engraçado esse ponto, né? Porque até em relacionamento, é uma coisa que eu aprendi na vida. É, se você quer montar um bom relacionamento com alguém, cara, começa dando você pra pessoa. Começa fazendo um favor pra pessoa. Uhum. Começa, né? Mostra. E tem gente que, cara, vai ser, sei lá, não sei, escrota a palavra, mas não vai ligar e tudo bem. Você já Sim. percebe que não é aquela pessoa. Sim. Tem pessoa, caramba, aquele cara foi gente boa comigo, né? Pô, vou querer fazer de volta. Até porque é uma relação de confiança. Quando você chega, e é interessante porque eu tive que também ajudar o time comercial a mudar um pouco do mindset, que é, pô, mas peraí, o canal não tá vendendo pra gente, ele não vai vender pra gente, ele não é funcionário da Aqua. Uhum. E aí uma coisa, e eu não digo só da Aqua, eu digo da minha experiência como trabalhando na área de parcerias, de revenda de canais. Canal não é funcionário. Canal é um parceiro. E a palavra parceiro significa eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo, e juntos a gente faz mais. E muitas vezes o que eu percebi, a gente percebe, é que as empresas e os times comerciais vê os canais, né, os parceiros como extensão. E aí também. E os seus vendedores ainda ficavam assim, pô, eu tô sentado aqui o dia inteiro, na praia, o cara não vende. Você quer que você bata meu número? Isso aí, né? E então esse foi o terceiro ponto, Tá. Matheus, né? Foi de criar essa relação de confiança de que, cara, confia, tem mercado junto, vamos crescer junto, tem um potencial muito grande e eu estou fazendo os primeiros aportes para a gente Deu o poder, primeiro passo, legal. poder dar o primeiro passo. E o que foi muito interessante é que, assim, uma das primeiras coisas que eu comecei a reforçar foi, cara, vocês têm uma visão da Acquia de hoje. Só que os meus canais, eles não tinham acesso à informação que nós tínhamos do time, né, de produto, de roadmap. Vocês Onde a estavam gente sendo quer chegar. atualizados e olhando pro futuro, e esse cara tava assim, ó, tô vendo que você tava aqui, mas não... Exato. Então a gente tava super empolgado, cara, pô, nós vamos dominar o mundo. E o cara fala, pô, os caras ainda estão vendendo hosting. Sim, sim, sim. Né? Sim. E aí eu comecei a levar essa evangelização também para eles saber, cara, olha, nós estamos crescendo cada vez mais na liderança do Gartner. A gente está adquirindo empresas, a gente está crescendo. Ou seja, você investiu dinheiro nesse cara, tempo, Muito. comunicação, treinamento, então é algo para canal, parece que é simples, que o cara vai trabalhar para você, você vai ficar lá sentado, muito pelo contrário. E é uma coisa, né? Eu brinco que todo mundo que tem uma mentalidade, não é mentalidade de preguiçoso, é uma mentalidade de eficiente, Uhum. gera resultado. Se você pensa numa empresa, então, para o ciclo de vendas, eu tenho que ter um vendedor e um pré-venda para vender. Se eu estou atendendo 10 contas e cada pessoa dá conta de atender 3, eu tenho que ter no mínimo 3 grupinhos desses. 3, né? 3 duplos. Se eu quero atender 100, eu tenho que dividir isso por 3, então eu tenho que ter 33 pessoas. Cara, quando você pensa numa maneira exponencial, né, de abundância, se eu tenho 3 canais, que cada canal tem 5 vendedores, eu já estou falando que nós temos 15 pessoas capacitadas, Quase 50 ali, 45. levando a mensagem e crescendo isso. Então, se eu estou falando de 3 canais que tem 5, né? Então, 15 vezes os 3, depois eu pego mais 3, e você às vezes você pega uma empresa que tem 10 vendedores, uma empresa que tem 50 vendedores, né? Às vezes a empresa de 50 é mais difícil de fazer vender que uma empresa de 5, mas enfim. Mas essa é a visão exponencial. E eu sabia desde o começo que, cara, se eu conseguir capacitar a minha rede de parceiros, isso se aplica para qualquer negócio. Isso eu vi na prática. Isso que eu ia te perguntar, você acha que um canal funciona para qualquer... Eu comecei minha carreira com canal, com parcerias, e eu sou um grande adepto. E eu acho que falta muito conteúdo e conhecimento sobre esse mundo. A gente tem um mundo de representante comercial. Tá. A gente tem um mundo de que esse cara é o meu representante, esse cara... Uma franquia, é uma parceria, é um canal. A concessionária é uma parceria. Um canal, sim. É que assim, a palavra channel, a palavra parceiro, partner, veio desse mundo de TI. Então, só que isso tá, por exemplo, eu tenho lá
as empresas que vendem produtos de saúde, né, remédio e tudo mais. Cara, os representantes, o médico Você pode tratar com um canal. é um canal, é um Tá, parceiro, tá. né? Então, isso se aplica a qualquer Ou mercado. seja, tira um pouco do nome e encara muito quem é esse, sei lá, a empresa de tinta, o pintor pode ser um canal, pode encarar. Total, né? E imagina que a empresa de tinta, e por que agora você vê muitas empresas capacitando? Muitas empresas estão começando a capacitar, né? Enfim, a ponta mesmo, né? O Uhum, uhum. pintor falando, cara, a minha tinta é melhor. Por quê? Ele é um canal. Ele vai começar a usar só a minha tinta e vai vender mais. Se eu tenho 10 pintores só utilizando a minha tinta, eu não dependo mais só da loja para vender. Sim, sim. Esses caras vão começar, e esse negócio, isso é visão exponencial do negócio. Eu falo que essa é a visão, não é a visão do preguiçoso, é a visão do eficiente. Eu não preciso pensar de um para um, eu quero vender mais, eu tenho que contratar mais. Não, eu tenho que pensar de um para N. E essa é a visão de toda a estrutura de canais de parceria, né? Eu acho que uma empresa que faz muito bem isso, completamente, setor completamente fora ali, é a Intelbras, né? Eles têm uma base de canal, de parceiro instalado, e quando você conversa com alguém, o cara prefere, ele fala assim, ó, eu vou instalar na sua câmera essa aqui, mas eu falei, pô, tem essa aqui da China, às vezes. Ah, não, porque se der um problema, eu mando pra lá, eles resolvem pra mim, eles mandam um substituto. É uma lógica muito bacana que eles fizeram. Essa relação de confiança, relação de conteúdo, né? Essa relação de trazer informação. É, eles fazem evento, É divulgam o que tá isso. acontecendo, novidade, Capacitação. treinam. Na verdade, enfim, como eu trabalhei com diversos programas de canais quando estava na Logicalis, cara, eu trabalhei com a Cisco, um dos melhores programas de canais de TI do mundo. Uhum. Com Oracle, com IBM, com Red Hat, com o que você pensar. Era muito desenvolvido, você acha? Muito desenvolvido. Muito E, bom. na verdade, se você pegar o programa de canal da Intelbras, com certeza, e na verdade, o cara que criou o programa de canal da Cisco fez um livro, Tá. né? Sucesso para a criação de canais. E outras empresas que começaram a utilizar. E aí é baseado em alguns frameworks, né? Então, capacitação, incentivo, na parte de acesso a produto. Então, a maioria desses instaladores, por exemplo, deve ter um hall de acesso a produtos para eles testarem, né? Informações desses produtos também, disponibilidade dos produtos. Então, sim, tem uma gama, por exemplo, incentivo. O cara certifica, ele vai ter mais desconto. Isso é um Sim, incentivo de sim, cara, sim. né? O cara, por exemplo, ele me traz 10 leads por mês. Se ele trouxer 15, ele vai ter mais porcentagem de desconto. Se eu tiver mais profissionais certificados, eu tenho mais acesso. Sim, Tudo isso está dentro desse programa de canais. tá. Legal, legal. E foi isso que eu levei lá na Finet. Uma das coisas que eu levei lá na Mas você Finet. já sabia daquela época disso? Eu peguei tudo do que eu tinha aprendido dos canais Tá. das outras empresas, né? Não foi tão estruturado, mas você já tinha pego mais ou menos como é que... E aí na verdade, eu tropicalizei para o mundo da Finet, né? Então, por exemplo, assim, não era só canais de revendas. Eu podia ter empresas que poderiam utilizar o nosso produto para criar outros produtos, que seria um IC vida, né, da vida, né? Que seria integrar o nosso produto com o produto deles e criar um outro produto. Antônio, agora, beleza, você é um profissional que claramente tem uma visão muito boa, muito ampla de negócio, sempre se provou isso desde o começo ali, olhando para o todo sempre e tomando o que fazer. Um cara que tem uma experiência muito grande em canais, e aí quando você fala de uma empresa que nem a aqui no Brasil, né, essa parte é super relevante. Mas como é que foi para você mudar essa cadeira e continuar olhando para o todo ainda e aprender as outras coisas, né? Pô, agora tem que ser também bom de finanças, de PNL, sei lá, Sim, o que você não era antes, mas sim. tem que ser bom de outras coisas. Você já Legal. pegou marketing, como é que foi esse passo? Eu falo que toda vez que o pessoal fala assim, mas eu não tô pronto para assumir essa cadeira, né? Eu não tô pronto para assumir essa responsabilidade. Bicho, ninguém tá pronto. Assim, em nenhuma das... Tá pronto, o cara que tá 5 anos nessa cadeira tá pronto. Entendeu? Assim, quando eu assumi a operação no começo do ano, eu nunca tive uma visão tão próxima de vendas, né? Eu nunca estive gerenciando a parte de vendas. Foi um processo que eu falei, cara, eu preciso entender sobre o fluxo, sobre metodologia. Sempre estive muito próximo na questão de negociação, de vendas e tudo mais. Mas quando a gente fala de gestão de vendas, estrutura de forecast, estrutura e tudo mais, que a gente tem um método muito particular na Apple. Cara, eu sentei a bunda e aprendi. Tá. Não tem outro. Então existiu mas estudo, você olhou pra fora, olhou pra dentro, Eu pediu ajuda. comecei a acompanhar. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de
acompanhar uma pessoa que seja um expert para poder, eu brinco que é uma visão mesmo de esponja, né? Você tá perto, você tá aprendendo, né? E eu fiz isso para as áreas que eu percebi que eu tinha alguns gaps. E, cara, tem um N gaps, né? Para marketing, aí eu fui me inteirando, tudo mais. Mas específico nessa parte do negócio em si, desse olho do dono e tudo mais, o meu pai, ele tinha uma fazenda, né, de café. E a minha mãe veio de um trabalho de administradora de empresa também, né, que trabalha no grupo Magazine Luiza. Então, eu sempre tive isso dentro de casa, essa visão de negócio, essa visão do todo, essa de administrar. Faz bastante diferença. E eu nunca fui uma pessoa muito. Eu fiz engenharia, cara, mas assim, eu não me especializei, eu nunca fui um especialista. Tá. E eu sempre busquei entender um pouco De cada tudo. área, né? Então, eu sempre entendi um pouco de finanças, e aí quando eu estava na Logicalis, eu falei, cara, eu preciso fazer um curso externo, né? E aí eu fui fazer um MBA na parte de administração de empresas, Tá. né? Aí depois eu falei, cara, puta, eu não sei nada de projeto. Eu sou um cara péssimo de projeto, preciso saber um pouco de projeto. Aí eu fui lá, fiz de projeto. Eu falei, puta, eu preciso agora também entender um pouco sobre gestão de pessoas. Eu fui lá, fiz um, um INSPER da parte de gestão de pessoas. Ou seja, você misturou então as coisas. Algumas coisas específicas eu vou fazer um conteúdo específico, eu vou fazer um curso mesmo, Sim. outras eu vou me aprofundar aqui na empresa, cada coisa eu Mas vou. nunca foi alguma coisa assim, se você falar, preciso fazer uma DRE. Beleza, eu sei entender, eu vou fazer tal. Preciso fazer isso pro resto da minha vida. Não, não, Não é comigo. entendi, Né? entendi. Mas eu entendo, eu consigo Leite na informação dali. entender se alguém está fazendo uma coisa correta ou não está fazendo uma coisa correta. Tá. Nessa estrutura de canal, o cliente final, vocês têm contato, não tem? E como Tem. é que você ajuda o seu canal, ou como é que você faz para que esse cara tenha uma experiência bacana na sua empresa do começo ao fim? Porque não está na sua mão, né? É parceiro, como você falou, tem interesse ali e tal, mas não tá aí. Como é que é Sim. esse lance de. A estrutura de vendas da Alckmin é um pouco diferente de outros vendors que utilizam canais, porque a gente está com o canal desde o começo, né? Então, desde da pré-venda, a gente constrói isso com o canal, né? Então, por exemplo, um exemplo, um case, né? Desculpa, que nós temos é a IB InBev, né? Que é dona de Uhum, várias da Ambev, outras, da Ambev e de outras empresas. Esse foi um processo que foi estruturado de pré-vendas e na época eu nem era líder da operação, eu era só responsável pela área de canais e que eu estive junto com o canal construindo toda a parte junto com o time de pré-venda, com o time de venda e tal. E até hoje, que hoje já são clientes e quem toma conta é o time de Customer Success, né? E o time de gestão de contas, nós fazemos parte. Né? Então, por exemplo, a gente tem um canal. o time de CS é da Akia, É, não é do parceiro. são dos dois. Então, o Customer Success é da Aqua, e esse é um grande diferencial da Aqua, é que a gente tem uma pessoa responsável pelo sucesso do cliente em toda a jornada dele dentro da plataforma. Uhum, E essa pessoa trabalha de mão dada com o parceiro. tá. Então, por exemplo, se o parceiro está entregando alguma coisa, enfim, uma nova funcionalidade, uma nova integração, uma nova desenvolvimento, o nosso cara de CX participa disso. Então o seu CS tá ali. Legal, legal. E isso não dá conflito? Tipo, eu tinha que ter feito isso, ele não fez também? A cachorro de dois donos? Como é que é o. Dá conflito, sim, mas eu acho que o principal ponto, eu acho que tem que setar a expectativa, né? Tá. Então a gente tenta desde o começo, olha, nós somos ferramenta, certo? Você pode ter a melhor furadeira, certo? Se você colocar a furadeira que é 110 nos 220, não importa você bater na porta lá da Black Deck e falar que a furadeira não está funcionando, porque o cara colocou no 220, né? Mas você está na expectativa. Tem um aviso desse tamanho avisando que a furadeira é 110. Então, assim, eu posso te ajudar um máximo se você colocar no 110 e ela tá com algum tipo de problema, de má performance, a gente trabalha junto, né? Então você dá um exemplo bem Sim, esdrúxulo sim, sim, aqui, sim. mas Só o pra. principal ponto que é responsabilidade da plataforma em si, a gente vai suportar e tudo mais. Mas se foi algum erro de código ou de desenvolvimento, e a gente tentar um máximo isso ficar entre parceiro e Aqua, isso não. Vaze aquele coisa. Ah, ele tá fazendo isso, não foi ele. Exato. Mas sempre tem, cara. Acho que mais tem assim.
Isso não é só na questão de parceiro e de empresa, mas isso aplica para tudo, né? A maioria das pessoas não querem assumir responsabilidade. E falar que fiz merda ou fiz coisa errada é difícil. É difícil, mas faz uma diferença absurda, né? Eu acho que as pessoas, quando você fala assim, cara, olha, Errei. errei, fiz uma cagada aqui, acho que a pessoa do outro lado, ela tá muito mais disposta a falar, não, beleza, ele assumiu, tá tranquilo. Outra coisa é, olha, você que usou errado, tá? Você que fez besteira com a furadeira aí, então é culpa sua. Aí o cara já tá bravo, aí ele fica, E você sabe que é uma coisa interessante? Quando eu entrei na Aqua, eu gostei muito do propósito da empresa. Como o nosso fundador é o mesmo fundador do Drupal, que é uma comunidade open source, ele trouxe muito esses princípios, né? E de um desses... compartilhar, de Exato, descobrir junto. exato. E um desses princípios que a gente aplica no time de Customer Success existe uma corresponsabilidade. Uma corresponsabilidade no seguinte, eu, como plataforma, Uhum. o parceiro que implementa e você como cliente. Todo mundo tem um dedo de culpa aí. Né? Então a gente trabalha para o sucesso em conjunto. Mas, cara, pode ser que um cliente, né? Tanto é que a gente suporta os grandes jogos do mundo. Então, o site que tá passando informações da NBA tá conosco. Tá bom. Cara, tem milhões e milhões e milhões e milhões da NBA, desculpa, não, da NFL. Tá. Tá? Que é um do Super Bowl, que é o Uhum, programa uhum. mais assistido do mundo, na parte de esportes, tá conosco. Então, a gente tem milhões e bilhões de acessos do nosso portal. Existe uma preparação. Não dá, por exemplo, para os caras falar assim, nós vamos marcar o Super Bowl para amanhã, cara, e nós não vamos, sei lá, fazer isso aqui no site. Não. A parte do US Open, né? Também. Então a gente tem grandes portais que nós trabalhamos em conjunto com o cliente para suportar, né? A Unicef aqui no Brasil, enfim, e por aí vai. Cara, e pra concluir, Antônio, que senão já tá acabando nosso tempo. Tô falando pra caramba, né? Não falou nada. E passa voando. Qual que é a sua visão de futuro? Aí você pode escolher falar da sua carreira ou falar da Acquia. Fica à vontade o que você quiser Legal. contar, mas conta aí o que que é o próximo passo, qual que é o... Cara, eu aprendi uma coisa, eu gosto muito desse lance de montar a operação, sabe? De estruturar, de montar. Eu fiz Você é isso um cara de transformação muito mais do que de continuar a fazer... é, é. Tá. Também não estou dizendo que a minha jornada na Aqua Sim, vai sim. terminar, né? Mas eu sinto que ainda tem muito trabalho para fazer. A gente ainda tá, cara, a gente tá engatinhando. Eu brinco que eu sou um cara super otimista. Os gringos ficam até um pouco, né, com medo disso, porque são uns caras muito, né? Que número é esse? Você falou que... Eu falo, cara, ó, a gente ainda não chegou no número, mas nós estamos no caminho certo. Isso que Entendi. importa. Você sempre tem... É. Eles não veem com bons olhos isso, assim, você acha? Cara, eles veem com bons olhos, mas existe todo. Empresa medida por quarter, né? E Uhum. muitas vezes o que você faz de investimento, você vai ver 9 meses para frente. Mudar uma cultura de uma empresa, mudar uma cultura de uma Não, não. estrutura, abrir uma operação, é que nem plantar uma árvore, cara. Você vai colher o fruto dali um tempo, né? Então, por exemplo, eu vejo muito frutos positivos sendo colhidos na Finet de coisas que foi feita lá atrás, né? Que é aquela coisa, né? Aquela menina que você trouxe de dados, aí ela sumiu, aí ela é mais analítica, ela deve cobrar mais alguém. Então é uma sementinha, mesmo É que uma foi sementinha. disseminando. Exato. Então, por exemplo, você vê pessoas que hoje são responsáveis pela área do produto, né? Que agora virou uma empresa, uma mini empresa dentro da Finet, dando resultado. Eu achei isso muito bacana. E o mesmo está acontecendo na Aqua, né? Então, teve uma estruturação muito grande. E, obviamente, eu sempre brinco isso. A gente ainda não chegou no platô do número, cara. Nós não chegamos onde nós precisamos chegar. E nem com a velocidade que a gente precisa chegar. Mas nós estamos no caminho certo e entregando progressão, né? Então, o que eu penso de futuro é consolidar esse crescimento, é realmente organizar esse crescimento. E talvez, com certeza, vai aparecer algum desafio, cara. Sempre apareceu, Sim, 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 sim. sempre apareceu algum desafio. E na sua cabeça tem um número ou você sente que é mais tangível também, mas muito mais estrutural? Não, quando eu tiver, sei lá, um tamanho X, a gente tiver nesses clientes que a gente quer estar, ou em 80% dos clientes, ou não tem... Eu sinto que o meu trabalho vai ser realizado e eu vou estar satisfeito quando eu não for mais necessário. Tá. Quando a estrutura, o time, a operação, ela conseguir se autogerir e crescer sem a minha presença. E o sucessor, você já pensa nisso? Como é que é? Cara,
Não, assim, o sucessor pra você, assim, já que você pensa, pô, uma hora eu preciso não ser mais útil. E é legal pra caramba isso, porque provavelmente você nunca vai deixar de ser útil, mas Sim, sim. você vai com essa cabeça pra coisa funcionar sozinha, né? Mas você já começa a pensar em falar, pô, também tem que pensar quem que, ou como é que é esse... Não, eu acho que É muito tá cedo, né? muito Acabou de entrar, novo. né? É verdade, Tá verdade. muito Sacanagem a novo. pergunta. É. E a gente ainda está contratando as pessoas, né? Eu acho que a empresa está crescendo. Então, hoje, por exemplo, dedicados para a América Latina, de 6, 7 pessoas, a gente já tem 15 pessoas. Legal. Ainda é uma operação. Eu brinco, a gente é uma startup dentro de uma startup. Quer dizer, Sim. uma startup de faturamento acima de 300 milhões de Lá fora dólares. já é gigantesco. É. Então, a Aqua em si foi comprada por 2 bilhões há 2 anos atrás por um fundo de private equity. Mas, enfim, aqui na América Latina a gente é uma startup, Sim. né? E então tem muita coisa para Não, acontecer 15 ainda. pessoas e É muito pouco. é muito pouco. É muito É pouco. muito pouco. Imagina, lá na Finet era pequeno, era 150. Isso, você falou, uma startup ali, imagina com 15. Aqui é... É. E é legal ver uma empresa crescendo como você está contando que ela está crescendo. Tá, não cheguei no. Óbvio, o número sempre é muito agressivo, mas, Sim, pô, crescemos consistentemente e sempre aumentando mais o crescimento, né? O número. E mesmo assim, é um time enxuto. É pouca gente. pouca gente. Mas a área de canais ajuda muito, né? Então, hoje, cara, posso dizer que 90% dos deals que nós temos são provenientes de canais. E isso facilita, porque isso é exponencial, né? E eu tô começando a chegar no nível que o time que... Então, porque a nossa área comercial, ela apoia as vendas através dos canais. Mas o canal não tem autonomia de fazer, não é o cara da Intelbras que pega a caixinha lá e sai vendendo pra todo Sim, sim, mundo. sim, sim. Não, porque é uma solução, é uma venda consultiva, Uhum, né? uhum. Tá quase chegando que os canais estão gerando muita coisa. Eles geram muita coisa. Eles geram muita coisa. Então, daqui a pouco eu vou começar a ter que, cara, eu preciso aumentar o time interno, porque é uma questão de 1 para N, né? Então, 1 dá conta de 10, por exemplo. Então, eu preciso de mais 1 para chegar em 20. Né? Eu falei que era a última pergunta, mas agora você é a última. O pré-venda é todo de vocês ou o canal já começa a ter pré-venda também? Já começa a ter especialista? Isso é uma das coisas que aqui na América Latina foi o piloto do resto do mundo. Porque a estrutura da Aqua foi sempre que o pré-venda fosse nosso. Tá. E eu falei, bicho, primeiro que isso não atende o meu problema, que é eu tenho 5 países para tomar conta. E eu tenho um cara para tomar conta de 5 países e um cara para tomar conta de N canais. Tá. Né? Então não dá. Então a gente começou a capacitar alguns canais extremamente especializados para que eles também pudessem fazer essa pré-venda para a gente. Hoje é híbrido ou não? Tem canal que híbrido. presta serviço de pré-venda para outros canais? Não. Não. Tá. Então, ou é vocês, ou ele próprio já tem o. Mas sempre com a nossa ajuda. Sim, sim. Mas eu digo assim, já tem um cara lá que tá Mas já estruturado. faz uma... Lembra daquela questão de confiança? Agora, porque a gente investiu na capacitação deles. E agora o meu pré-venda fala assim, não, o cara sabe fazer. Porque antes o meu pré-venda falava, cara, eu não vou dar isso na mão dele não, o cara não sabe. Esse cara é uma anta. Agora ele fala, não, eu respeito aquele cara. É isso aí. Fui entrevistando com ele, fiquei quieto, não preciso tocar e o cara não falou besteira. E olha que interessante, eu tive que convencer a nossa área de pré-vendas que, lembra daquela questão do programa de canais, você precisa capacitar e tal, para eles capacitarem os canais. Eu falei, olha, depois que você capacitar esses canais, sua vida vai ficar mais fácil. Porque em vez de você ter que responder uma RP de 200 páginas, você Você vai vai ter, rever de. você vai ter o apoio deles, porque agora eles têm capacidade, Sim. conhecimento e tudo mais. E tem todo o lado de medo de perder, Claro. o lado de não, eu sei. E também não é nem por perder o emprego, eu digo, mas, cara, se tiver comigo, eu sou o senhor da sabedoria. Acho que existe. O ser humano eu falo por mim, tá? Não tô Sim, nem criticando ninguém, mas a gente fica com essas dúvidas, né? O quanto que eu solto, o quanto que eu seguro, então. Claro, porque no final do dia, se tá comigo, eu tenho uma certa gerência. Um poder, sobre sobre a coisa, poder, né? Eu tudo sou, mais. sou o cara. Antônio, muito bom, cara. Parabéns pela história. Achei que foi. Você teve uma trajetória fantástica aí, sempre com essa visão ampla e fazendo e com uma certa tranquilidade e otimismo. É muito legal de ver, assim, com Obrigado, cara. Obrigado. uma trajetória tão rápida até, né? Que, pô. Foram alguns pings, mas, cara, foram anos bem tensos, assim. Mas o que eu acho muito interessante é que eu tive muita sorte também de que uma Oportunidade foi outra. levando a outra. E foram sendo complementares, né? Nunca foi uma coisa. Mas do mesmo, completamente diferente. Exato. Né? Eu acho que. E é engraçado quem olha e fala assim, cara, pô, que jornada bem construída que ele fez. Mas se você fosse contar, cara, não pensei em tem muita nada a ver. coisa nisso. É maluco, né? Mas é bonita, é fluida a Sim, jornada. sim. Legal, legal. Mas é isso aí, Mas muito cara. obrigado, muito bom, cara. Cara,
parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que gerar conteúdo, eu brinco, puta, brinco não, eu falo isso muito sério. Te falta muito conteúdo. A gente é muito pobre ainda de receber conteúdo relevante e interessante sobre tudo. Eu acho que e é o que é mais interessante, o que você estava contando um pouco antes da gente vir aqui pro papo, né? O comprador, ele não quer mais receber o vendedor. Exatamente. Ele já sabe o que ele quer comprar. Só que esse já sabe o que ele quer comprar está conectado com ele pesquisou, ele recebe conteúdo, ele teve a parte de awareness, a parte de decisão dele, que não foi falando com uma pessoa em si, foi falando com um Com monte de várias. coisa. A gente quer ser esse material de apoio. A gente quer ser esse cara que, quando alguém chegar numa posição de CX e não entender muito bem o que está acontecendo, ou uma posição de, enfim, atendimento, CS, a gente quer ter conteúdo, como você buscou pessoas internas, buscou cursos, a gente quer ser um braço disso e falar, pô, ali também tem um conteúdo bacana que eu consigo tirar dúvida. A gente já teve gente que trouxe sobre, pô, qual a diferença de atendimento CS, CX, como eu construo jornada, Sim. como é que eu falo B2B com B2C, e na construção, puta, a gente tenta trazer um amplo para, às vezes, cada pessoa se encontrar em um episódio Claro. ali, pro momento que ela tá, né? Não, e Isso eu acho aí. que isso é muito bacana, porque no final do dia, assim, é uma relação de, se eu tô buscando um conteúdo, se eu tô vendo uma experiência de uma outra pessoa, não tem aquele viés que tem alguém querendo me vender porque quer alguma coisa em troca. Porque nem like eu gosto de pedir exatamente pra isso. Não, você não precisa fazer nada, não se inscreve, não faz nada. Assiste, curte, Boa. pega a lição e Boa. boa. Fechado, cara, Muito obrigadão. bom, cara, Muito bom. obrigado.